Oi! Cheguei! Amadas! Desculpa o atraso, porque eu tô meio enferrujada aqui com esse negócio de YouTube, mas deu tudo certo, graças a Deus. É, Deu certo da gente chegar aqui pra fazer essa live tão maravilhosa, tão esperada, que eu tô aqui já esperando há tanto tempo para que ela acontecesse. Tudo bem com vocês? Olha, primeira coisa, quero deixar aqui registrado primeiro, né? Algumas pessoas vão ver esse vídeo depois, eu vou deixar aqui salvo no meu canal do YouTube. Então, meu nome é Deise, eu sou especialista em relacionamentos, sou terapeuta, trabalho com mulheres e ajudo todas as mulheres que querem salvar o seu casamento das crises, dos problemas de relacionamento que a gente sabe que são comuns, mas não são normais. Então, eu quero te ajudar a sair disso, a ter um relacionamento melhor na sua vida, tá? E quero te convidar para dar um like aqui no vídeo e também se inscrever no canal para não perder esse tipo de conteúdo que ajuda muito na sua vida e na construção de um novo relacionamento para você, tá? Então, bora lá. Sobre o que é esse vídeo, sobre o que é essa live, né? É sobre o casamento depois dos filhos. Como que o casamento fica depois dos filhos? A gente vê, né, que hoje existe um grande problema mesmo. É um grande problema dentro da família, dentro da construção do casamento, quando se diz em filhos. As pessoas tendem a não conseguir lidar com isso quando a gente fala sobre filhos, sobre ter filhos, né? E não precisa da gente ir muito longe, a gente tá vendo isso muito comum hoje, porque é realmente muito comum, né? Hoje, 23% dos casais, eles se separam, das pessoas casadas, se separam até o primeiro ano do primeiro filho. Sim, de cada 100 casais que têm filhos, 23 se separam até o primeiro ano. E isso é uma estatística muito assustadora quando a gente fala sobre credibilidade de família mesmo, né? De entender como que funciona isso. Pessoal, a gente está ao vivo, tá todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo tá falhando? Como que tá? Me fala aqui nos comentários que eu tô vendo também, tá? Então, pode dizer nos comentários como que tá aí, para que eu ajuste alguma coisa aqui se precisar. Então, continuando, né? O primeiro ponto que a gente vê que gera esse problema é a visão das pessoas sobre o casamento. Como que é que essas pessoas veem o casamento antes dos filhos, né? Qual a visão que elas têm antes dos filhos? Então, a gente precisa ter realmente uma visão de que a nossa vida ela é feita realmente de fases, de mudanças e provavelmente vai mudar depois dos filhos. Isso tem que ser uma visão tanto da mulher, né, como a genitora daquilo, né? A criança vai crescer, o milagre da vida vai acontecer dentro dela, então ela como mãe, ela precisa ter essa visão de que, olha, não dá para as coisas serem iguais, mas principalmente do homem, do pai, porque ali ele não vai deixar, né, de ser marido para ser pai. O que vai acontecer é que as coisas vão mudar a forma de acontecer, mas ele continua sendo marido e a partir de agora é pai. E a mãe, a mesma coisa. Ela não deixa de ser esposa, ela continua sendo esposa e agora será esposa e mãe. Tá tudo bem? Todo mundo me enxergando bem? Como que tá aí? Aqui pra mim tá ok. Tá falhando? Coloquem aqui nos comentários, por favor, no cantinho aqui, pra mim saber. Continuando, né? Quando você não tem filho, como que é o casamento, né? Quando você não tem filho? Ah, é maravilhoso, você tem uma casa só pra você. Você tem com certeza mais intimidade, por quê? Porque não tem uma criança ali nem demandando atenção, mas também não
que necessita ser privada de certas coisas, vamos dizer assim, né? A gente precisa ter essa noção. Então, quando você não tem filho, você pode transar na casa inteira, né? Fazer o barulho que você quiser, andar nua, não tem problema nenhum, né? Andar nua, não tem problema nenhum nisso quando você não tem filho. Mas a partir do momento que uma criança vem para essa casa, algumas coisas precisam ser mudadas, algumas coisas precisam ser ajustadas para que essa criança, né, tenha o devido respeito que ela merece e que vocês também tenham a intimidade de vocês preservada. O casal tenha a privacidade, né, a intimidade preservada. Então, a partir do momento que você resolve ter filho, né, apesar de que a gente tem essa plena consciência de que a partir do momento que você se casa, que você está transando, você tem total possibilidade disso acontecer, porque não existe método contraceptivo 100% em lugar nenhum. Então, a gente precisa ter essa ideia bem fixa na cabeça, né? E a visão depois dos filhos, com certeza, né, ela é diferente, mas não quer dizer que vai ser ruim. O que a gente vê muito hoje, né, como exemplos, entre aspas, que não deviam ser, principalmente de pessoas mais influentes, né, com a chegada da internet, tudo, a quantidade de informação é muito mais fácil, né, muito mais prática, vamos dizer assim. E aí, quando você, né, vê que isso tá tão deturpado, né? As mães estão sempre tão cansadas, ai, não quer, não seja mãe, romantizando a maternidade, não existe, é ruim e tal. E aí a gente fica um pouco perdida mesmo, né? Por isso que eu sempre bato na tecla de vocês sempre prestarem atenção em quem vocês seguem, em quem vocês acompanham aqui nas redes sociais, porque isso é uma coisa que gera um imaginário em você e uma visão, uma crença de várias coisas. Se você acompanha pessoas, né, que dizem essas coisas, né, que têm essa opinião sobre a questão da maternidade, sobre a questão da paternidade, né, do casamento em si depois dos filhos, a tendência é você tornar isso, né, acreditar que isso é realmente uma verdade absoluta e isso se tornar uma crença dentro de você. Então, se você acompanha esse tipo de pessoa, inclusive no final da explicação eu quero falar sobre alguns exemplos que a gente vê hoje em dia, né, tão facilmente sobre isso. Enfim, a visão que você tem depois dos filhos é que vai ser diferente do que você tinha antes, o seu casamento será diferente, mas isso não quer dizer que será ruim, tá? Tenha isso sempre em mente. Vai mudar? Vai. Mas vai ser ruim? Não vai. Não vai ser ruim. Por que você tem que acreditar nisso? Porque se você diz que o seu casamento vai acabar, né? Se você acredita que o seu casamento vai acabar depois que você tem filho, ele realmente vai. Por quê? Porque na sua mente isso já é uma verdade absoluta e a partir dessa verdade absoluta as suas ações vão ser de coisas, né, ações que vão colaborar para que esse casamento realmente acabe. Mas a partir do momento que você entra, né, no seu casamento, aceitam os filhos que Deus está te mandando, né, a alma que Deus te confiou, e a partir disso você acredita que, olha, o nosso casamento será ainda melhor. Essa criança virá para completar aquilo que nos faltava, para dar sentido às nossas vidas. Você cria uma nova crença na sua mente. A sua mente agora acredita exatamente no contrário. Agora ela acredita no seguinte: olha, se já era bom, vai ficar ainda melhor. Não tem nada de ruim aqui. Então, qual que é o maior problema que a gente vê dentro dessa piora do casamento depois dos filhos, dessa crença de que o casamento será ruim depois dos filhos, né? A mudança, um dos problemas, né, é a mudança de prioridade da mulher. Muitas mulheres, elas não têm noção de que não é porque você tem um filho, né, uma criança ali que depende de você, que depende, né, muito mais de você até do que do próprio pai,
que aquilo ali será a sua vida para sempre. Não. Como eu disse no início desse vídeo, a vida é feita de fases e toda fase passa. Então não precisa de você achar que a sua vida acabou e tudo mais. É óbvio que tem toda uma parte por trás disso, né? Questão de baby blues, depressão pós-parto, mas isso é um outro assunto. Vamos falar aqui apenas da crença da mulher do seguinte: olha, você tem que ter noção de que o seu marido continua ali. Vocês dois têm que estar vibrando na mesma sintonia. Vocês dois têm que estar vibrando no seguinte: nós dois precisamos cuidar dessa criança. Nós dois precisamos cuidar dessa criança. E nós vamos fazer isso como? Juntos. Então, o foco de nós dois agora, a criança acabou de nascer, o foco de nós dois agora é transar? Não é. O foco agora é cuidar desse corpo que foi morada dessa criança por 9, 10 meses e habitar ali, ó, aquele novo ambiente com essa nova pessoa que chegou, tudo muito novo, vocês vão descobrir juntos. Então, assim, não é a mulher excluir totalmente o pai, se fazer de vítima, ela acolher, deixar que esse pai faça parte disso também. Porque para a mãe é muito fácil virar a chave, saiu da gente, vai mamar no nosso seio, vai alimentar aqui de nós. Mas para o pai, até que essa chave vira, não é fácil para todo mundo. Aqui na minha casa, não é que foi fácil, mas o meu marido foi muito interessado, graças a Deus, eu sou muito grata a isso, eu sei a sorte que eu tive, porque em muitas casas não é assim que acontece, mas ele mesmo dizia, ele não estava fazendo demais, ele estava fazendo a parte dele, ele estava fazendo simplesmente a obrigação dele, que era o quê? Cuidar dessa criança tanto quanto eu. Por quê? Porque ela é nossa, é metade minha, metade dele. Não é porque ela mamava no meu peito que ele não podia fazer outras coisas que não dependiam só de mim, entendeu? Eu estava ali, dolorida, e ele tinha o interesse em cuidar. Isso tem que nascer do pai. E para isso, né, muitas mulheres elas afastam o pai, muitas mães afastam o pai, muitas vezes não por querer, mas por causa, né, desses outros fatores que eu falei. Mas é preciso uma crença já agora na gravidez, antes de ou sem estar grávida ainda, antes de ter filho, de que não pode afastar. Você tem que acolher para que ele entre nisso e faça aquilo que é a obrigação dele, que é cuidar dessa criança tanto quanto você, na medida do que ele pode fazer. Ele não pode amamentar, mas ele pode trocar fralda, ele pode dar banho, ele pode curar o umbigo, ele pode levantar à noite, pegar o bebê, ninar, ele pode fazer várias coisas. Pode fazer massagem na barriga para cólica, dar remédio, pode dar mamadeira, se mamar mamadeira, dar bico, pode fazer um monte de coisa. Então, assim, não as atitudes de se focar muito na criança, né, da mulher, focar muito na criança e esquecer do pai, pode fazer com que ele se afaste. Então, já desde agora é necessário que você tenha em mente que, olha, é nosso, nós dois vamos criar, nós dois vamos cuidar na medida do que cada um pode fazer. Não é um ajudando o outro, é os dois fazendo a sua obrigação por essa criança que foi confiada a você. Então, é óbvio que a gente tem que pensar também na questão sexual? Sim, claro que sim. Porém, com a compreensão do homem e da mulher. A mulher tem que ter noção de que, olha, foi ali uma loucura dentro daquele corpo e ela precisa realmente, né, se segurar ali para que as coisas voltem ao normal. E vai voltar ao normal. E o homem precisa ter essa compreensão que, olha, foram 9 meses, uma barriga muito grande, tudo com muita dificuldade, né? Vai chegando ali na reta final, o sexo já não é mais o mesmo, tem uma dificuldade maior de acontecer ali do jeito que acontecia antes e tá tudo ok, é uma fase, vai passar, saiu, acabou. Beleza. E depois também, calma. Depois também precisa de calma. Por quê? Porque a mulher precisa desse tempo para voltar.
E o homem precisa ter essa compreensão de que, olha, ela tem um tempo. E quanto mais chato você fica, quanto mais, sabe, enchendo o saco você fica, ai, vamos, acaba resguardo, vamos quebrar, não sei o que, não sei o que. Pior é, quanto mais você ajuda, entre aspas, quanto mais você faz pela criança para ajudar essa mãe, mais rápido essa mulher vai voltar desse resguardo e melhor para você. Então, presta bem atenção. Não encha o saco. Faça a sua parte. Faça o que você tem que fazer. Eu já vi casos de mulheres que com 10 dias já tava querendo ali, não sei se é recomendado, não sou médica, tá? Mas assim, já tava ali com os hormônios já em ordem, já com vontade, né, de ter relações. Por quê? Porque o homem estava todo ativo, não enchendo o saco. Eu falo isso aqui são exemplos de clientes. Não enchendo o saco, mas ativo, fazendo o que precisava pelo bebê, pela mãe, ajudando no que era necessário da casa, não só no bebê e tudo mais. Isso é extremamente necessário. Eu falo que para a mulher, o que funciona muito mais para a mulher é a questão aqui, ó, mental. A visão que ela tem do marido é muito maior, é muito mais significativa na questão do desejo sexual do que realmente até física muitas vezes, até a questão não mental, mas assim, a visão que ela tem do homem é muito mais forte no desejo sexual em relação à admiração que ela tem pelo que ele está fazendo, não só por ela, mas pela família em si. E aí, como ter um casamento bom, né, mesmo depois dos filhos? Olha, eu vou te falar a verdade, não é muito difícil. Não é muito difícil. É você ter conhecimento antes, tá? Você ter conhecimento antes de realmente dar esse passo na vida de vocês dois, de você, do seu marido, né? Vamos ter um filho? Vamos ter um filho. Se antecipe. Tenha noção do que vai vir e já planeje tudo, mesmo que as coisas não vão dar muito certo mesmo, não vão sair exatamente como você planejou, né? A vida tem disso, muitas vezes não vai sair como você planejou, mas é necessário o seguinte: tenha conhecimento de que vamos conversar sobre isso, eu e você. Vamos falar sobre isso, porque, olha, algumas coisas vão mudar e a gente precisa ter consciência disso. A nossa vontade de ter uma sementinha nossa nesse mundo precisa ser maior do que o egoísmo de viver somente um pelo outro para sempre, pro resto da vida. E que muitas vezes isso nem acontece. Então, precisa estar muito conectado, você e seu marido precisam estar muito conectados, assim, para que mesmo depois que essa criança venha, né, traga alegria para a vida de vocês, mesmo com cansaço, com tudo, vai ser uma alegria tão grande que vocês vão desejar estar ainda mais um com o outro. Por quê? Pai e mãe felizes, filho feliz. Continuando, vocês precisam ter maturidade, né, diante do que virá. Olha, não dá para ficar culpando um ou outro de tudo que acontecer, seja na vida de vocês dois, seja na vida da criança. Então, assim, vamos ter maturidade para sentar, conversar e resolver os problemas. Porque se não tem diálogo, se não dá para resolver, é praticamente impossível. Impossível que vocês realmente consigam ter um casamento estável depois que vocês tenham filhos. Então, diálogo é assim, primordial, e maturidade para entender isso tudo também, primordial. Então, a maturidade vem com o quê? Com você não se fazer de vítima. Você não se fazer de vítima diante dos problemas, tanto homem quanto mulher. Aquele homem que fica se fazendo de vítima, porque você só liga para criança, porque você só fica com o menino, não tá nem aí comigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, cobrando atenção. Isso é um saco. É um saco o homem que fica, sabe, fazendo de coitadinho diante ali do problema, diante da vida da criança, porque não tá tendo a atenção que quer. Presta atenção, gente. Vamos se situar, a mulher acabou de parir.
entendeu? Mas é óbvio também que tudo tem um jeito de ser dito, tudo tem um jeito de ser falado. Não dá pra você também ficar ali só falando asneira, se colocando ali, só cobrando o que você quer. Faça você primeiro. Tanto você homem quanto você mulher, faça você primeiro. Não fique cobrando, faça. Outra coisa, né? Paciência. Paciência com a fase, porque ela vai passar. Paciência, sempre, 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 sempre. E agora eu queria falar sobre, dar 3 exemplos aqui de coisas, né, que aconteceram recentemente, pra gente encerrar aqui essa aula, essa live, que tem a ver com o assunto, né? Tem a ver com o que a gente falou, né? Primeiro caso é o caso do ator Luiz Navarro. Eu nem sabia quem era, eu não assisto novela, não sei, não sabia, não tinha nem noção de quem era. Mas eu conheço a esposa, né? A Ive, eu lembro que ela era bailarina do Faustão há um tempo atrás. Então, quando eu assistia Faustão, eu lembro dela como bailarina. Enfim, ele botou um texto, né, quilométrico no Instagram, fazendo o quê? O que eu acabei de falar para não fazer. Se fazendo de vítima. Cara, não tem nada mais ridículo do que um homem que se faz de vítima. E aí, no meio do texto, ele diz que os 7 anos que ele passou com não, contextualizando, né, primeiro. Ele se separou da Ive, eles ficaram juntos por 7 anos, e nesses 7 anos tiveram 2 filhas, uma de 4 anos e uma que recentemente está com 4 meses. Então, praticamente, né, aí na licença maternidade ainda. E aí ele disse lá nesse texto que nesses 7 anos ele aprendeu muito, né, que agora ele é um homem, não sei o quê. Olha, sinceramente, ele não aprendeu a ser homem, não. Mas que ele não reconhecia mais ele, que ele precisava se reconhecer como pessoa, porque ele não lembrava mais a última vez que ele conseguiu sentar e ler um livro. Gente, a gente tem que ter noção de que as nossas prioridades vão mudar. E que cada filho é de um jeito, mas que filho dá trabalho. Dá trabalho. É um trabalho que realmente, né, é enriquecedor, que engrandece a nossa alma, sim. Mas não quer dizer que é fácil, né, que não vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Só que assim, não tem nada mais feio do que o tal do homem inofensivo, frágil, sabe? Que fica aí se fazendo de vítima em rede social. Tá! E daí que você não lê um livro, meu querido? E daí? Não é sobre você ler um livro ou não. É sobre as prioridades da vida. Essa é a vida normal. Essa é a vida de todo mundo. Então, assim, ele foi extremamente, né, criticado nas redes sociais. E eu digo isso com razão, né? Eu não gosto muito dessa coisa de cancelamento, de nada disso, eu não participo dessas coisas, mas eu digo que com razão que ele foi criticado mesmo, porque, poxa, que feio, né? Que feio o que aconteceu, o que ele fez. E essa mãe? Quando é que ela vai ler um livro agora criando essas 2 crianças sozinhas? E essas crianças que não vão ter mais aquela figura estável de um relacionamento, que isso, na vida adulta, faz toda a diferença com a forma que elas vão se relacionar quando elas forem adultas. Enfim. Outra coisa também, não é um caso parecido, mas aconteceu também há pouco tempo, né? Da Bianca Andrade, a Boca Rosa, e o Fred, né? Tiveram um filho, esqueci o nome do menino. Enfim, eles têm um bebê, eu acho que ele tem 1 ano e pouco, e se separaram já, né? Foi um bebê, assim, que foi super desejado, né? Fizeram um chá revelação, assim, uma coisa gigantesca no estádio de futebol e tudo mais. Pelo que eles demonstraram ali, né? Nas redes sociais, pelo menos, foi desejado. E aí agora se separaram. Parece que mantém uma relação e tudo, né? Ele recentemente agora tá no BBB e uma cena dele que viralizou foi ele, né, sentindo o cheiro da roupinha do bebê, né, do filho dele, que ele levou e tudo mais. Mas assim, vocês têm noção de que, olha, a criança tem 1 ano ou tinha menos de 1 ano quando aconteceu e já se separaram.
Essas pessoas não têm noção, não têm ideia do que acontece na vida de uma criança que os pais se separam. Todas, praticamente todas, na visão que elas têm de relacionamento daqui pra frente. Então, esse menino, Cris, lembrei o nome dele. O bebê, o Cris, ele vai crescer e, assim, a imagem que ele vai ter sobre relacionamentos vai ser uma imagem totalmente diferente de uma criança que cresce em um lar estável, com um pai e uma mãe casados e felizes. E também, né, mais um que foi a Shakira, né, um escândalo de traição com o ex-marido dela, né, que eles não eram casados, na verdade. O Piqué, né, o jogador de futebol, não sei em qual time que ele joga, mas enfim, se separaram também, né, por várias traições, um escândalo horroroso, mas 2 filhos também que vão crescer sem essa visão de relacionamento. É triste? Sim. Falhou em algum momento? Todos esses casais, essas pessoas? Sim, falharam em algum momento. E é muito difícil a gente ficar julgando, né? Não tô julgando aqui, tô dando apenas exemplos de que relacionamentos, né? Pessoas que erram em algum momento ali do relacionamento e acabam se separando. E os filhos vão acabar, né, não pagando o pato. Mas pode acontecer, né, de que eles não consigam ali fechar o emocional redondinho como uma pessoa, né, que é criada em um lar estável com pai e mãe estável. E eu digo isso baseado nos atendimentos que eu faço, né, nos milhares de atendimentos que já fiz, né, nas milhares de clientes que já tive e que ainda tenho, que ainda atendo. E afirmo isso com razão. Pessoas que têm um lar estável, uma infância estável, elas crescem com muito menos traumas, principalmente em relação aos relacionamentos. Enfim, queridas, muito obrigada a todos que acompanharam, todos e todas que acompanharam aqui essa aula, né, esse vídeo. E a partir de agora vão ter vídeos direto aqui no YouTube. Então, mais uma vez, deixa seu like aqui no vídeo e deixa nos comentários o que você achou e quais assuntos você quer que eu fale aqui. Se você tem alguma dúvida, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês, tá bom? Muito obrigada, boa noite pra você e fica com Deus.